sabem, fazem-se hoje 880 anos da celebração do Tratado de Zamora, cidade para onde, em 5 de outubro de 1143, se dirigiram o imperador Afonso VII de Leão e o nosso Dom Afonso Henriques, sob a mediação do delegado do Papa, cardeal Guido de Vico, para estabelecer as condições de paz que haviam ficado em aberto depois do recontro de Valdevez e ali provavelmente acordarem a repartição dos direitos de conquista sobre territórios muçulmanos. Ali também Afonso VII reconheceu a Afonso Henriques o título de rei, mas acautelou a sua suzerania ao entregar-lhe o senhorio da Astorga, que o fazia seu vassalo, sem reconhecer contra os desejos que veio a ser o nosso primeiro rei, a independência do seu reino. Tratou-se, no entanto, da primeira vez que o título de rei lhe foi reconhecido fora das fronteiras portuguesas. Zamora, não sendo propriamente um marco definitivo do reconhecimento da nossa independência, marca, contudo, o início de um processo jurídico desse reconhecimento, que em dezembro de 1143 se iniciaria com a carta que Afonso Henriques enviou ao Papa, a Clavis Regnis Celorum, ou Chaves do Reino dos Céus, pedindo que não mais fosse obrigado a admitir na sua terra o poder de qualquer senhorio eclesiástico ou secular, senão o da Santa Sé, e prometendo-lhe um tributo anual de 4 onças de ouro. A que se segue em maio de 1144, a decepcionante resposta de Roma pela carta Devotionem Tuam, na qual, por um lado, Afonso Henriques é apenas tratado como duque portucalense, e onde se chama ao território português terra e não reino, sem se prometer a proteção contra qualquer senhorio secular, mas aonde se aceita a vassalagem prestada e o tributo anual prometido, e se exprime o voto que Dom Afonso e os seus sucessores permaneçam sempre defendidos do assalto dos inimigos visíveis e invisíveis, protegidos por São Pedro, tanto nas almas como nos corpos. A independência só se vai impor mais tarde, pela realidade dos factos subsequentes, designadamente pelo prestígio gerado pelas conquistas em territórios muçulmanos e pela morte de Afonso VII, que leva ao desmembramento do seu reino, de que se afastam Castela, Navarra, Aragão e Portugal. E é finalmente reconhecida de direito pela Santa Sé, com a bula Manifestus Probatum de 1179. Por todos os que, da fundação aos nossos dias, morreram em defesa da pátria, seguindo assim um minuto de silêncio com essa mesma intenção. Vale a pena. Você consegue marcar? Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, queria agradecer o amável convite do Dr. Gonçalo Sequeira Braga, do Movimento Independência Portugal, e também agradecer, portanto, ao Dr. René Cordeiro, membro da Comissão Organizadora, por esta bela iniciativa. Pelo menos desde os descobrimentos e até mesmo antes que a língua portuguesa representou e representa uma importância e um valor incalculáveis, muito mais significativos e pragmáticos do que quaisquer ideologias políticas ou até mesmo do que quaisquer sistema de governação. É um fator de aculturação dos povos, de disseminação do saber nos seus múltiplos aspectos, técnicos, científicos, culturais, educativos, etc. E, sobretudo, efetiva seiva de multiculturalidade e da convivência harmoniosa entre os povos. Tem sido um importantíssimo instrumento de desenvolvimento a nível global no que se refere à multilateralidade de todas as transações e permutas que contribuem efetiva e decisivamente para a melhoria e para o bem-estar das populações. A sua importância, tanto histórica como atual, é de facto irrefutável. Mas, no momento e para o futuro, o que é que ainda falta fazer? Eu diria que ainda falta muito. Há muito caminho ainda para desbravar. No mundo lusófono, além dos discursos de circunstância, não há muitas políticas linguísticas, ignorando-se aparentemente que as línguas existem para servir os homens e não o contrário.
Seria muito positivo apresentar propostas construtivas de política linguística, como, por exemplo, relativamente ao estatuto do português nas Nações Unidas, mas também contemplar a questão da gestão linguística da Europa, sobre a qual ninguém deseja falar. Tanto mais do que nunca é necessário uma política da língua à semelhança de outros grandes espaços linguísticos, tal como a francofonia, que já desenvolve, portanto, essa política há mais de 40 anos, tendo uma administração própria e um laboratório de ideias, ou seja, um grupo de cidadãos e de especialistas cuja missão consiste em emitir pareceres para os diferentes governos sobre os eixos da respectiva política linguística. Afigura-se crucial refletir sobre um novo equilíbrio linguístico mundial, daí a importância de uma política integrada de promoção da língua portuguesa, como, por exemplo, reforçar a posição e a ressonância do português no panorama internacional. A lusofonia deve continuar a empenhar-se para desenvolver uma ação decisiva nas estruturas internacionais de concertação e de decisão, sejam de ordem política, económica, cultural ou desportiva. E enfrentar o desafio político do multilinguismo. A lusofonia deve garantir a posição e a ressonância do português no novo cenário mundial, tendo em conta as novas relações entre as línguas internacionais numa ótica de colaboração e reciprocidade. Consolidar a língua portuguesa como língua de acesso ao saber para todos. A educação deve permanecer no cerne da lusofonia. E a língua portuguesa deve continuar a ser um dos principais vetores do ensino, da investigação e das ciências. Frisar também o contributo da língua portuguesa para o desenvolvimento económico. O interesse da língua portuguesa deve ser procurado prioritariamente nos domínios que satisfazem necessidades das populações, mundo empresarial e profissional, em geral, acesso à cooperação e aos recursos financeiros internacionais. Valorizar muito mais a imagem da língua portuguesa e a sua presença nos meios de comunicação social e no mundo digital. É essencial reforçar uma unidade e coordenação dos esforços de todos os agentes da lusofonia e demonstrar a qualidade e a diversidade das suas ações. Se pretendemos uma verdadeira política da língua e que a língua portuguesa preserve o seu papel de língua internacional, é indispensável que os representantes políticos e outros representantes atuem como embaixadores e abdiquem de uma certa anglomania que por vezes os caracteriza para dar resposta às lógicas diplomáticas táticas. A intransigência lusófona também passa por relembrar algumas regras de base. Numa instância internacional na qual a língua portuguesa é a língua de trabalho, é inadmissível que os agentes lusófonos comuniquem em inglês, como acontecem frequentemente, chegando a roçar o absurdo. A língua portuguesa, muitas vezes, também esquecemos-nos que é uma mais-valia frequentemente negligenciada no plano económico, mas que, no entanto, representa uma dimensão essencial. O seu potencial é ainda muito subestimado. Embora a lusofonia pudesse perfeitamente vir a ser uma zona económica de suma importância, como a União Europeia. Chegou o momento de zelar pela construção de uma verdadeira União Económica lusófona e estruturar melhor as redes económicas lusófonas. A difusão de uma língua é um fator de desenvolvimento económico. Os teóricos da gravidade demonstram que o facto de as populações de vários países partilharem a mesma língua aumenta as trocas comerciais e o crescimento. O facto de existir um terreno linguístico consensual com os parceiros estrangeiros favorece a comunicação e a confiança mútua que, em conjunto, dinamizam o comércio. Dos países que partilhem laços linguísticos, tendem a fazer mais 65% de trocas quando esses laços não existem. Pertencer plenamente a uma união lusófona e apoiar a difusão da língua portuguesa no mundo é um motor de crescimento sustentável e de criação de empregos para a comunidade lusófona. Julgo que faria sentido transformar, portanto, uma CPLP numa União Económica Lusófona. Uma organização unida em torno de uma cooperação reforçada no modelo de funcionamento da União Europeia, permitindo avançar de maneira flexível, mais pragmática entre países voluntários, sem o peso do processo atual. Estou convencida de que a lusofonia representa uma grande oportunidade para a economia lusófona e para as suas empresas. Uma língua comum instaura naturalmente um mecanismo económico semelhante aos dos vasos comunicantes, princípio que podemos inferir a partir do termo inglês Commonwealth, literalmente riqueza comum. Por isso é importante trabalhar mais para desenvolver um sentimento de pertença a este vasto conjunto, a esta grande família lusófona, desenvolvendo também uma consciência lusófona.
E estamos convencidos que o futuro da lusofonia passa por África. Relativamente à China, sabiam, por exemplo, que um grande número de empresas chinesas começou a aprender o português? Porquê? Para investir na África lusófona. O potencial de crescimento deste continente atrai empresas de todo o mundo que têm uma rede linguística em expansão económica. A África lusófona está a evoluir e rapidamente. As políticas começam a dar frutos, seja a nível da saúde, educação, formação, desenvolvimento económico, social, solidário e responsável, desenvolvimento cultural, processo científico e técnico, etc. O British Council posiciona o português entre as 10 línguas mais importantes para o futuro do Reino Unido e cita as potenciais oportunidades nos domínios comercial, científico, educativo e diplomático. A procura do português também tem aumentado nos Estados Unidos. Embora tenha sido sempre considerada uma língua importante à escala mundial, só foi reconhecida recentemente como uma língua importante para as relações comerciais e internacionais. O interesse pela língua portuguesa na Ásia também tem aumentado devido à importância das relações diplomáticas e económicas com Portugal e os países lusófonos. De acordo com as estimativas da Unesco, o português é a língua europeia que apresenta um crescimento mais rápido a seguir ao inglês. Segundo dados da Unesco, é a língua internacional com mais elevado potencial de crescimento na África Austral e na América do Sul. Assim, a língua portuguesa pode ser considerada uma espécie de passaporte para o desenvolvimento de oportunidades de negócios nos 5 continentes. A língua portuguesa tem um potencial gigantesco, pelo que se afigura urgente tomarmos consciência da dimensão económica desta mais-valia linguística da comunidade lusófona. Também acredito que o futuro da lusofonia passa pela sua integração na latinidade, que diz respeito ao mundo latino, à civilização latina, ao espírito da latinidade, que traduz esse sentimento de filiação a uma mesma família, cuja especificidade tem as suas raízes de língua no latim. Por último, 5 grandes desafios para a nossa lusofonia. O primeiro passa pelo ensino e a investigação. Portanto, o primeiro desafio de uma política lusófona ambiciosa de língua consiste na transmissão de saberes fundamentais, sendo que as instituições de ensino e as universidades desempenham um papel aqui crucial e são um terreno privilegiado para o desenvolvimento de uma estratégia lusófona internacional. O desafio da educação diz respeito às gerações futuras e influencia diretamente o futuro da lusofonia. Além do desafio linguístico, a educação e a formação são algumas das alavancas mais eficazes na luta contra a pobreza e todas as formas de exclusão. O segundo grande desafio de uma lusofonia aberta e audaciosa reside essencialmente na comunicação. Para concretizar a ambição de tornar a língua portuguesa uma das principais línguas do mundo no século XXI, é preciso reforçar e legitimar a sua presença nos espaços emblemáticos do universo internacional. A internet, hoje em dia, é a quarta língua mais utilizada na internet, e os meios de comunicação social, a economia, a diplomacia europeia e o multilateralismo. Neste domínio, há muitos interesses importantes em jogo. O pluralismo da informação, o mercado dos audiovisuais, as indústrias culturais, as indústrias de dados e as variedades do português, oriundas de criações culturais de todo o mundo. Na verdade, há um setor económico específico às culturas, o das indústrias culturais e do espetáculo. A economia do imaterial desenvolve-se a um ritmo alucinante e envolve um maná financeiro cada vez maior. O mercado dos bens culturais tem crescido exponencialmente, fomentando pela expansão digital. É uma dessas, certeza. 61. Não. É este. Ai, desculpe. Isto realmente... Dizia eu que as indústrias culturais são cada vez mais uma fonte de riqueza e emprego para as economias. O terceiro grande desafio da lusofonia é continuar a transformar a língua portuguesa numa língua de criação, na qual se pensa e inventa o mundo de amanhã. O incentivo ao florescimento de ideias, imagens, palavras, música e outros são cruciais para o futuro da língua portuguesa. Mas, igualmente, importante é tentar abater as fronteiras dos nossos espaços culturais e fazer circular os artistas e as suas obras. O quarto grande desafio, falei há um bocado, reside no seu potencial económico bem real. O português é a nova língua do poder e dos negócios e intervém em campos de ação privilegiados como a economia da cultura digital, do saber social e ambiental. Esta proposta visa tirar pleno partido das potencialidades da inteligência lusófona e apoiar a colocação em rede dos intervenientes. Por último, quinto desafio, o desporto.
o desporto tem desempenhado desde sempre um papel revelador importante para nós e para os outros. Interligando-nos e incentivando-nos a superar metas, não apenas a nível pessoal, mas também fronteiras, barreiras físicas, psicológicas e culturais, sendo, sem a menor dúvida, um elemento agregador. Termino recordando as palavras do Victor Hugo: a utopia hoje, a realidade amanhã.